É isso aí, pessoal. O aplicativo já está aqui aberto. Vamos começar mais uma aula aí. Vamos escolher um tema aqui. Hoje eu consegui linkar um mousezinho aqui na tela do smartphone, que fica mais fácil para poder acompanhar aí o que eu estou explicando. Falar sobre tipos de rolamentos. Eu acho que isso aqui não vai ser um tema muito legal para a gente falar, porque é mais um item de comparação, né? Aqui no aplicativo você tem as fotos dos rolamentos e os nomes, a especificação dele. Então o interessante é, quando você estiver lá no campo, desmontou um rolamento, não conhece ele, pega, dá uma olhada e compara com a foto do aplicativo. Isso aqui é mais para critério de comparação. Aí a gente tem especificação de rolamento, dimensão. Acho que a gente pode falar sobre componentes de rolamentos. Vamos entrar aqui. Componentes, parte 1. Opa, show de bola. Vamos lá. O rolamento ele é composto, né, por vários subcomponentes ali, onde cada um tem a sua função principal. Então, assim, não é simplesmente você dimensionar um rolamento, o rolamento só mudou um número, mas esse um número que mudou ali pode fazer muita diferença, que a gente vai ver aqui hoje. Então a gente tem aqui, o item 1. Item 1 é o anel interno. O que é o anel interno? O anel interno é onde fica posicionado dentro do eixo, no eixo, né? É esse anel que fica em contato com o eixo. O anel externo, que é esse de cima aqui, ele fica em contato com a caixa de Mancal, com o assento da caixa de Mancal. Então, o anel interno é no eixo, o anel externo é na caixa de Mancal. No item 3, a gente tem corpo rolante, que é esse aqui, essa criança aqui. Corpo rolante. Nesse caso é uma esfera. Outros tipos de rolamento vai ser rolos, agulha, a gente vai ver mais para frente. Então a função desse corpo rolante é literalmente fazer o rolamento girar. É essa que é a função dele. Então ele tem contato com o anel interno e com o anel externo, que tem por função fazer todo o conjunto girar, né? No item 4 a gente tem a gaiola, que é o que faz a sustentação desse corpo rolante ali dentro do rolamento. Tem alguns rolamentos que não tem gaiola. A gente vai ver isso aí mais para frente também. Porém, esse rolamento aí tem gaiola. Então, a função da gaiola é manter os elementos rolantes centralizados e um espaçamento entre um e outro para que não tenha travamento, sobreaquecimento quando em operação. No item 5, a gente tem aqui, item 5 aqui, dispositivo de vedação, tem por principal função proteger quanto à entrada de contaminante, né, no rolamento. Em algumas aplicações se precisa desse tipo de vedação, talvez pelo ambiente ser muito agressivo, muito particulado suspenso, ou muita presença de líquidos, então prioriza usar vedação no rolamento. O item 6, aqui, é o diâmetro externo do anel externo. Ou seja, quando você for dimensionar uma caixa de Mancal, você tem que pegar o diâmetro interno da caixa de Mancal e comparar com o diâmetro externo do anel externo do rolamento. A gente vai ver mais para frente que em algumas literaturas você encontra outro tipo de diâmetro, que é o diâmetro efetivo do círculo do rolamento. Essa informação ela não é suficiente para você dimensionar um rolamento para aplicar ele em um Mancal. Então, vai solicitar um rolamento, compara a medida do diâmetro externo do rolamento, o diâmetro interno, com a medida do Mancal e a medida do eixo. A gente vai ver na sua frente aí que um númerozinho, só um número, ele faz diferença na hora que a gente vai especificar um rolamento. O item 7 é o furo do anel interno, né? Ou seja, é o diâmetro interno do rolamento.
essa medida ela tem que ser igual ao eixo. Em alguns casos, você vai aplicar a bucha de fixação, aí você consulta a tabela que você vai achar a dimensão da bucha, a dimensão do eixo, você vai encontrar tudo certinho. Aqui no aplicativo tem também. Quando a gente terminar a parte dos componentes aqui, a gente entra na tabela de dimensionamento dos rolamentos, para você ver que a informação já está aqui, não precisa buscar a tabela interna. Você já pode acessar tudo aqui dentro do aplicativo. O item 8 é diâmetro do ressalto do anel interno, que é esse daqui, ó. É esse ponto mais alto aqui do anel interno. Esse ponto ele não tem contato com parte nenhuma. Ele funciona como um assento aí do elemento rolante, no nosso caso aqui, que é a esfera. E o item 9 é o diâmetro do ressalto do anel externo. É a mesma função do diâmetro do ressalto do anel interno. Funciona como um assento para o elemento girante ali, mas ele não tem contato com mais nada dentro de um rolamento. A gente vai aqui para o item 10 agora. Aqui, ó. Essa ranhura aqui, tá vendo? Esse encaixe, esse rasgo. É ranhura para anel de retenção. Em alguns tipos de rolamento, você não tem espaço físico para se montar um anel de bloqueio, nem para colocar um mancal, uma largura maior, com todos os bloqueios necessários para evitar que o rolamento se desloque axialmente. Então, quando você tem restrição de espaço, você utiliza um anel de retenção, que já é aqui o item 11. Ó. Então, o item 10 é a ranhura, né, o rasgo para o anel de retenção, e o item 11 já é o anel de retenção. O item 12 são as faces laterais do anel externo, que é esse daqui. A face lateral é onde fica escrito, normalmente fica escrito, né, a especificação do rolamento. Item 13, recesso para a placa de vedação. Alguns chamam de recesso, outros chamam de canal, outro de rasgo. Então, é onde a vedação, que é o item 5, né, que a gente viu ali atrás, ela fica aplicada, ela é fixada ali. Então, ela tem que ter um dimensionamento correto, ela tem que estar dentro das tolerâncias conforme orienta o fabricante. Vamos para o item 14, que é pista do anel externo. O item 14 aqui é onde o elemento girante ele vai trabalhar. Então, o elemento girante, quando gira, ele vai estar trabalhando nessa pista aqui, ó, do anel externo. Então, em alguns casos, se a gente perceber que existe algum tipo de ruído anormal ou algo no rolamento, esse ruído, a fonte dele, é oriunda dessas duas pistas aqui, ó, a do anel externo e a do anel interno. Se tiver contaminado, quando o rolamento passar por aqui, ele vai fazer um barulhinho diferente. Num outro tópico aqui no aplicativo, a gente tem a aba que é só de ruídos. Então, para cada tipo de ruído, você tem um modo de falha. Então, entra ali depois no próprio aplicativo mesmo. Assim que terminar aqui, eu mostro para vocês, para conhecer um pouquinho quais são os ruídos característicos de falha de rolamento. Beleza? O item 15, né, já falamos, que é a pista do anel interno. Item 16, recesso para a placa de vedação. Então, esse recesso é onde a placa fica apoiada. A gente vê que na parte de cima aqui, ó, é onde ela é encaixada, e aqui embaixo é onde ela fica apoiada. Estão conseguindo entender a diferença? Então, em cima é onde a gente encaixa ela. Ela vai ficar encaixada na parte de cima. Na parte de baixo é onde ela é apoiada, é onde que ela vai ter o assento dela para poder fazer uma boa vedação. O item 17 é a face lateral do anel interno. É só aquela face, né, que a gente olha por fora ali. O item 18 é o chanfro do anel interno. Esse chanfro aqui ele é muito importante quando a gente vai montar um rolamento. E a gente precisa ficar atento com esse chanfro, porque quando você apoia o rolamento no eixo, e o eixo ele tem um assento já pré-determinado, esse chanfro ele tem que casar com esse chanfro que tem no eixo. A gente vai ver na parte 2 dos componentes ali, como que é
esse casamento, essa montagem, como que ela deve ser. Então, esse chanfro aqui, tem muita gente que não leva em consideração, mas toda vez que for solicitar um rolamento, confere qual é a dimensão do chanfro e busca saber a informação do assento do eixo. Porque na hora de montar, se o chanfro for diferente, não vai dar montagem. Vai ter que fazer gambiarra para poder encaixar o rolamento lá. E o item 19 é o que a gente falou lá atrás, né? É o diâmetro efetivo do círculo do rolamento. Ou seja, você pega o centro a centro do rolamento ali que vai te dar o diâmetro efetivo. Não se usa muito esse diâmetro para dimensionar rolamento. Porém, é uma informação que é importante ter para dar de projeto. Essa informação é meio que tabelada. Isso depende das outras informações, dos outros conjuntos de informação. Vamos pular aqui para a parte 2. Componentes, parte 2. Então, a gente tem aqui o item 20. A largura total do rolamento. Essa largura aqui, a gente precisa ficar atento pelo seguinte. Em algumas situações, a gente tem um rolamento que só muda um número. Vamos dar um exemplo aqui. Rolamento 22, 222. A largura é, por exemplo, 50 milímetros. Aí a gente vai e encontra um rolamento 23, 222. Aí a largura já é 70 milímetros. Poxa, mas eu solicitei o rolamento, só tem um número de diferença. Esse númerozinho é referente à largura. Então, antes de solicitar o rolamento, confere a largura, confere na tabelinha que tem aqui no aplicativo, se está na dimensão correta, se é aquele rolamento que você precisa mesmo, beleza? Vamos lá, o item 21 é o flange guia. Vamos achar o item 21 aqui. Que é como se fosse um outro tipo de gaiola, né? É algo mais trabalhado para aplicações específicas. O item 22 é um flange de retenção. Tá vendo aqui? Ou seja, você instala isso quando você não pode tolerar quase nada de desalinhamento axial para esse tipo de rolamento. Então você tem que fazer um projeto diferenciado para atender a necessidade do seu cliente. E 23 é o ângulo de contato. Esse ângulo de contato aqui é determinado por tabela também, e para cada tipo de rolamento você tem um ângulo. Então, o flange guia e o flange de retenção, eles estão diretamente ligados ao ângulo de contato. Então, para o ângulo que você precisa, você tem que consultar a tabelinha e verificar se esse é o ângulo que o projeto pede. Porque você vai encontrar rolamentos com vários tipos de ângulo de contato. Então, é importante a gente estar sempre atento ao que o projeto pede. Vamos voltar aqui. Aqui em componentes, parte 3. Vamos lá. A gente pode ver aqui que a gente tem 3 tipos de rolamentos aqui, né? Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Rolamento de rolos cilíndricos, que é esse daqui, ó. Esse daqui. Então, do lado dele, a gente tem um rolamento de esfera de 4 pontos de contato, que é esse aqui, ó. Item 2, ó, ele aqui. Consegue perceber a diferença? No assento, tamanho da gaiola. A gente consegue ver que já existe uma diferença na própria concepção do projeto dos rolamentos. Mais para frente a gente vai falar onde que aplica o de rolos, onde que aplica o de esfera. Para agora, como introdução, já dá para a gente ter uma base legal sobre o assunto. O item 3, que é esse daqui, é o mancal. É onde protege o rolamento, né? Ele funciona como um assento do rolamento. O item 4 é o eixo. Isso aqui tudo, ó, é o eixo. Então, o eixo ele vai em contato com o anel interno aqui do rolamento. O item 5 é o ressalto do encosto do eixo. Essa questão aqui, ó, é o que a gente falou sobre o chanfro.
O que acontece? Se você tem o chanfre, que ele é 18 graus, e o ressalto do eixo, ele é 35 graus, provavelmente vai ter um gap entre o rolamento e o ressalto do eixo. E se o seu rolamento não tiver um anel de travamento, ele vai apresentar deslocamento axial. Então, a gente vai entender que o deslocamento axial para esse tipo de rolamento é prejudicial e reduz a vida útil do rolamento. Então, é importante sempre consultar. Toda vez que você tiver um rolamento que ele é assentado e ele é bloqueado, o anel interno é bloqueado direto no eixo, o chanfro ali do rolamento tem que ser compatível com o chanfro do eixo, com o assento do eixo, né? Então, no item 8, é a placa de extremidade. Em algumas nomenclaturas você encontra como placa de retenção, anel de travamento. Tem vários sinônimos para ele. O item 9, aqui ó. Item 9. É a vedação de eixo radial, ou seja, a intenção dessa vedação, se você olhar bem aqui, ó, ela está bloqueando o deslocamento axial do rolamento. Essa que é a intenção dela, fazer esse bloqueio, além de ter por função também proteger contra a entrada de contaminantes. O item 10 é um anel espaçador. Tá vendo aqui? Um anel espaçador. Item 11, diâmetro do furo do mancal. Diâmetro do furo do mancal. Esse diâmetro do furo do mancal é o que a gente vai ter como referência na hora de conferir as medidas do rolamento. Então, dá uma olhada nas dimensões do mancal, dá uma olhada nas dimensões do rolamento. Pega os dois, requisita o rolamento corretamente. O item 12 é o assento do mancal, é onde a pista externa do rolamento tem contato com o mancal, né, onde o rolamento fica alojado ali. O item 13 é a tampa do mancal, essa tampinha aqui costuma ficar sempre por fora, né? Sempre desse lado aqui, ó, ela é uma tampa cega, não é passante. Já nesse lado é uma tampa passante. A gente vai ver mais pra frente aqui a diferença de tampa cega passante, bloqueada passante, livre passante. O item 14 é um anel de retenção. Esse anel de retenção é aquele que a gente falou lá atrás. Tem o objetivo de reduzir o deslocamento axial do rolamento. Então, a coisa que a gente tem que ficar ligado, além das dimensões, né, do rolamento, que é algo mais fácil de olhar, é a questão do chanfro da pista interna do rolamento em relação ao assento do eixo. Porque quando a gente olhar aqui, ele tem que ficar casado e zeradinho, não pode ter gap. Se tiver gap, tem grande chance do rolamento apresentar deslocamento axial e vir apresentar problema prematuro aqui no seu componente. Vamos voltar aqui. Então, foi isso, pessoal. Aí aqui a gente vai falando mais para frente sobre outros temas. Tem mancal, tipo de vedação, tem os componentes de rolamento axial para poder falar aqui ainda. Vamos voltar aqui. Esse aqui é o trecho que eu falei, que é sobre o ruído, né? Aqui não dá para a gente colocar, mas para quem tem acesso ao aplicativo, entra nessa aba aqui, que vai ter bastante informação legal para conhecer o que é quais tipos de ruído característico de cada falha de rolamento. No livro não dá para você ver isso, né? Você consegue extrair ruído de livro, mas no aplicativo tem como você adquirir esse conhecimento. Então é isso, pessoal. Para as próximas aulas a gente tem bastante coisa para falar aqui. E para quem já adquiriu o aplicativo, vai dando a lida no aplicativo, vai dando uma olhada, tá no ônibus, dá uma olhadinha. Se você ir lendo 10 minutinhos por dia, em 30 dias você já decorou isso daqui tudo. E depois isso aqui vai ser só uma fonte de consulta para você tirar dúvidas mesmo, porque a informação já vai estar
já vai estar bem sintetizada na sua cabeça. Porque quando você vai aprendendo aos poucos, de uma maneira dinâmica, né, como é o aplicativo, a informação ela tende a ficar mais tempo na cabeça. Beleza? No mais...